Salve Maria, salve José. No vídeo de hoje eu quero falar de um santo muito importante para os nossos tempos, que tem muito a nos ajudar e muito a nos ensinar, que é pouquíssimo conhecido. Eu estou falando de São Casimiro. E por que eu quero falar de São Casimiro? Primeiro, porque ele é muito propício aos nossos tempos. Ele, São Casimiro, é um santo protetor contra a peste. Nesses tempos, quanto auxílio São Casimiro não pode nos dar? Quantas pessoas não pode ajudar? Segundo ponto é que São Casimiro, ele em vida lutou muito contra os erros da Rússia. E mesmo depois da sua morte, teve aparições de São Casimiro lutando contra os erros da Rússia. E diante de tudo isso, a Rússia tentava até impedir, tentava até esconder o seu culto. E um terceiro ponto que eu acho maravilhoso na vida de São Casimiro, ele compôs um hino maravilhoso para Nossa Senhora, um hino maravilhoso. E ele rezava todos os dias esse hino, e quando ele morreu, ele foi enterrado junto com esse hino. Depois de 120 anos, que foram fazer a abertura e foram fazer a exumação, encontraram este hino, mesmo depois de 120 anos, intacto. E é um hino maravilhoso que nós veremos aqui. Esses aqui são uns pontos para mostrar um pouquinho de quem é São Casimiro. Então eu convido você a ver este vídeo por completo para conhecer São Casimiro. Reze para ele, se torne devoto de São Casimiro. Vamos espalhar a devoção de São Casimiro aqui no Brasil. Ele é muito conhecido, na região da Polônia, naquela região mais do leste europeu, mas ele também pode ser conhecido aqui. Quantas graças não pode nos dar nesses tempos em relação à peste, em relação à Rússia, em relação aos exemplos de amor a Nossa Senhora e a paixão de Jesus. Eu usei como principal base este livro aqui, O Ano Cristão, do Padre Croizet, da editora Caritate. Vamos então à história de São Casimiro. São Casimiro nasceu em Cracóvia, no dia 5 de outubro de 1458, e desde pequeno foi muito educado na virtude e na piedade pela sua mãe, a rainha. Em pouco tempo realizou prodígios na área da ciência, mas também muitos prodígios na área das virtudes. Mesmo vivendo em uma família ilustre da Europa, isso não o fascinou, não lhe chamou a atenção. Ele era filho de rei, irmão de rei, eleito ele próprio, rei da Hungria, mas ele nunca se preocupou e estimou nada desses títulos. Sua única preocupação era com o título de cidadão do céu. Era o único título que ele se dava a si mesmo, cidadão do céu. O seu divertimento era passar largas horas na igreja, aos pés dos altares, fazendo corte, como ele mesmo dizia, Jesus Cristo. Ele, que era de uma família real, que estava acostumado com que os outros lhe fizessem corte, ele gostava de fazer corte a Jesus, pois sabia que Jesus é o único e verdadeiro rei. Quando alguém lhe chamava, até para alguma diversão honesta, para alguma ocupação, ele respondia com um sorriso bondoso: aos pés de Jesus Cristo eu encontro todo o desenfado do passeio, do jogo e da caça. Ou seja, ele não precisava de mais nada. E que possamos tirar essa lição, passar tempo diante de Jesus no sacrário, nos ocupar com frequência, com tempo de qualidade diante de Jesus. São Casimiro tinha muita devoção pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ouvia falar das dores e dos tormentos de Jesus no horto, o quanto ele sofreu no Calvário, ao ver todo o excesso de amor que Jesus padeceu por nós, só de olhar para um crucifixo, os seus olhos se enchiam de lágrimas. E
não poucas vezes caía numa espécie de delírio que parecia um verdadeiro desmaio. Além do amor que nutria pela paixão de Jesus Cristo, ele também tinha uma devoção à Santíssima Virgem de Maria. Chamava Nossa Senhora de sua boa mãe e falava dela sempre com excessiva ternura. Ele compôs em sua honra uma prosa rimada, cheia dos mais ternos afetos, que é justamente aquele hino que eu falei no início do vídeo, que ficou intacto durante mais de 100 anos. Esse hino é maravilhoso, conhecido como Ome Dic Maria. Este hino eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vale a pena fazer a leitura, é uma verdadeira oração. Até podemos fazer como São Casimiro e rezar todos os dias essa belíssima oração a Nossa Senhora. São Casimiro, ele rezava diariamente esta oração. E quanto, com certeza, essa oração tão bela não o ajudou a crescer ainda cada vez mais em seu amor a Nossa Senhora. Além disso, São Casimiro tinha um zelo ardente pelos pobres, de quem era um extremoso pai. Muitos ficavam preocupados como ele, em tão alta posição, entregava-se a todo tipo de obras de caridade. E ele respondia que nenhuma coisa honrava tanto os grandes, nenhuma era mais digna da suprema culminação dos príncipes, como servir a Jesus Cristo na pessoa dos pobres. Pelo que me respeita, ele acrescentava, eu coloco toda a minha glória em servir o pobre mais andrajoso e desprezado. A sua vida ele dedicou à santificação, pela prática das virtudes. E ele era muito penitente, ele trazia sempre o áspero cilício à sua carne, fazia penitência do cilício, fazia um jejum perpétuo, dormia no chão, mesmo tendo uma cama riquíssima. Ele preferia dormir no chão. Passava de ordinário na oração a maior parte da sua noite. E ele conservava a pureza. Ele fez voto de perpétua castidade. Tentaram fazer de tudo para largar este voto da castidade. Mas ele não quis. Preferia perder a vida do que perder a virgindade. Chegou a ter a tuberculose. Os médicos diziam que a sua vida dura, penitente, causaram a tuberculose. E por isso recomendaram que ele se casasse, porque acreditavam que de alguma forma aquilo poderia ajudar ele a recuperar sua saúde. Ele não quis ceder ao seu voto de castidade. E cada vez a febre foi aumentando e se aproximando o tempo da morte. E mesmo assim ele ia redobrando sua devoção e seu fervor. Recebeu os últimos sacramentos com muita piedade. E quando chegou o dia 4 de março, aos 23 anos e 5 meses de idade, morreu a morte dos justos. As suas últimas palavras foram: em vossas mãos, ó Jesus, eu entrego o meu espírito. Assim que ele morreu, aconteceram já uma multidão prodigiosa de milagres. Aconteceram após a sua morte cura de doentes e até a ressurreição de uma menina. Viu-nos? Uma menina foi ressuscitada graças ao grande poder de São Casimiro. No ano de 1601, 120 anos depois de sua morte, o seu corpo foi encontrado inteiro e incorrupto. Os preciosos vestidos com que ele foi enterrado se acharam inteiros e tão novos como se tivessem colocados naquele mesmo dia. E além disto, também, durante 3 dias se notou uma fragrância em toda a igreja e se achou debaixo da cabeça de São Casimiro a devota prosa, o hino em honra à Santíssima Virgem, que está aqui transcrito aqui embaixo, escrito a seu punho e que ainda se conserva como uma preciosa relíquia. São Casimiro, um grande santo, para se obter também o dom da castidade, para ser preservado da peste
e contra as incursões dos fiéis. São Casimiro, ele durante a vida, ele teve uma luta contra os erros da Rússia, os erros das heresias russas, contra o cisma russo. E essa sua luta continuou mesmo após a sua morte. Por quê? Porque aconteceram os seguintes prodígios. Após a sua morte, tivemos aparições de São Casimiro. A primeira foi em 1518, quando um grande exército de Moscou estava prestes a dominar a cidade de Polotsk, que é um ponto importante da Lituânia. O exército da Lituânia, então, precisava tomar uma atitude, mas estava difícil achar uma ação, porque aconteceu o transbordamento do rio da Úlgova. E assim, o exército da Lituânia não sabia o que fazer. Foi neste impasse que viram surgir um cavaleiro montado em um cavalo branco, que convidou-o a seguir por um caminho, por uma outra margem. E eles começaram a seguir o valente cavaleiro e atravessaram o caminho conforme o cavaleiro indicava e atacaram o exército de Moscou, alcançando uma brilhante vitória. O cavaleiro desapareceu como por encanto, mas todos reconheceram nele São Casimiro, seu protetor. Uma outra aparição aconteceu em 1654, ou seja, mais de 100 anos depois. Essa aparição aconteceu da seguinte forma. O comandante russo, Sheremetyev, ocupou a cidade de Polotsk e a transformou a igreja em um estábulo. São Casimiro apareceu e começou a puni-lo de um modo exemplar. As aparições de São Casimiro tornaram-se um símbolo de luta contra Moscou e contra a propagação da igreja cismática russa. Por isso, a Rússia tem tanta aversão a São Casimiro, que durante a vida lutou contra os erros russos e depois de sua morte apareceu 2 vezes para combater os erros da Rússia, e que São Casimiro possa continuar intercedendo, lutando contra os erros da Rússia. Quantas lições não podemos tirar deste grande santo? Faço mais uma vez o convite. Se torne devoto de São Casimiro. Vamos começar a rezar para ele, invocar durante os terços, pedir o seu auxílio, sua proteção, sua intercessão, o aumento da nossa pureza, da nossa castidade, pedir um aumento do amor à Nossa Senhora, um aumento da nossa adoração, a sagrada paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos livre da peste e que Ele possa nos ajudar a caminhar pela santidade, no amor aos pobres, no crescimento, nossa generosidade aos demais, nas nossas práticas de piedade, de penitência. Quanto que Ele pode nos ajudar? Sejamos devotos. Vamos rezar para São Casimiro. São Casimiro, rogai por nós. A oração a São Casimiro, assim como o hino que ele compôs, está no livro Santificai-vos com a Comunhão dos Santos. O livro que mostra qual oração e qual a devoção para cada um dos 365 dias do ano. Então, ainda no dia 4 de março, nós temos a Marie Julie, a mística Marie Julie, a serva de Deus, Luísa Picarreta. Temos a novena da graça que se inicia e assim o livro vai mostrando qual oração e qual devoção deve ser praticada em cada dia do ano para que assim sejamos santificados com a intercessão dos santos. Quem desejar adquirir o livro Santificai-vos, o link está aqui embaixo na descrição.